Graça e paz a todos, amém? Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Alguém aqui nos visita pela primeira vez? Gostaria que você levantasse seu braço. Aqui à minha direita tem um casal. Isso, permanece com as mãos levantadas, porque você vai receber uma lembrancinha. Sejam bem-vindos. Vocês são aqui de Marília? Sejam muito bem-vindos. Aqui no meio também, ali no fundo, também um casal. Sejam muito bem-vindos. Vocês são de Marília? Deus abençoe vocês também grandemente. Alguém mais? Aqui, ó, aí, esse casal. Acho que é só isso, é isso? Amém? Que bom que você está conosco. Sintam-se amados por Deus. Irmãos, se você pode abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, mais precisamente no capítulo 5. Livro de Hebreus, até hoje é uma discussão entre os teólogos e estudiosos da Bíblia, a respeito da autoria deste livro. Alguém diz que é Apolo, Paulo, e, enfim, nesse sentido, na verdade não interessa muito quem escreveu, nesse sentido, porque o que vale mesmo é o conteúdo, é a revelação exposta neste livro, amém? É o que esse autor quis dizer. Nós vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 5 de Hebreus. Certamente esse livro é um dos livros mais interessantes da Bíblia. Não é tão fácil de entendê-lo, porque você precisa ter uma real noção dos usos e costumes, das leis, dos estatutos, dos princípios e valores judaicos. É preciso que você leia fazendo uma leitura paralela ou conjunta junto com o Antigo Testamento. Entende isso? Verso 1 do capítulo 5 de Hebreus diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aqui está explicando exatamente como é que acontece a constituição, a instituição, o chamado do sumo sacerdote. Qual é a função dele? Interessante que ele fala isso numa visão do passado, mas entendendo que esse sumo sacerdote se finaliza em Jesus Cristo e se resolve em Cristo Jesus. Está dizendo assim, ó, todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens, são os homens, qualquer homem escolhido por Deus, é constituído nas coisas concernentes a Deus, para trabalhar para Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E olha só que interessante, que esse homem escolhido como sumo sacerdote, Deus o capacita para isso, e é capaz de condoer-se, sentir a mesma dor dos ignorantes, do que não tem conhecimento, dos que erram, que ficam vagando, errando o caminho, pois também ele mesmo, o mesmo sacerdote que Deus escolhe, o mesmo sumo sacerdote que Deus escolhe, sobre coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, o mesmo que Deus escolhe, é o mesmo que está no meio das tentações, cercado pela mesma situação ou cenário dos pecadores. Deus chama um pecador para ser sumo sacerdote, para saber administrar as coisas de Deus divinas, a favor dos homens, desses homens que sentem dores. Então o sumo sacerdote é um homem sensível, ele é um homem tolerante, ou melhor, ele tem paciência com os ignorantes. Isso me ensina muito, porque às vezes eu tenho vontade de voar no pescoço dos que erram, pois também ele mesmo, o sumo sacerdote,
está rodeado de asteneia, não, sem, teneia, força. Ele mesmo está cercado sem força. Por isso que o sacerdote quando entrava, o sumo sacerdote quando entrava, lá no Santo dos Santos, colocava uma cordinha no pezinho dele, ele entrava lá dentro. E aí, antes de entrar, ele tinha que vigiar sobre ele e sobre os outros, diante de Deus e diante dos homens. Vigiar sobre si mesmo, para os homens, diante de Deus e diante dos homens. Você imagina, tinha que ter alguns outros sumos sacerdotes também. Caso morresse, porque não tinha vigiado, porque não tinha espiado, feito sacrifício, então colocava uma cordinha no pé dele. Enquanto tinha barulho, movimento, havia vida. Para de ter barulho, para de ter movimento, para a vida. Quantos homens e mulheres, crendo no princípio e na condição espiritual que Deus nos deu como sacerdotes universais, já não andamos com corda nos pés? Já não existe barulho que demonstra movimento e vida. Eu não sei se isso é um problema ou não, me parece que é, porque todo aquele que serve a Deus, de certa forma, se movimenta e faz barulho, e tem uma proteção sobre os seus pés, anda com esperança. Porque todo sumo sacerdote que entra com a cordinha, a esperança dele, Jesus. Uma coisa que esse homem nunca queria experimentar é ser puxado. Na verdade, ele nunca ia experimentar mesmo ser puxado. Sabe por quê? Depois que morre, já está morto, né? Só se ele fingisse. Mas ele ia fingir ali dentro? Mentir? Ia morrer o safado. Então a gente entrava com a corda, bem acordado, e administrava, correm no hebraico é sacerdote, mãos que revelam continuamente, abrir revelando o alimento, quando ele abria o sacrifício, era um homem que tinha as mãos, que revelava o que havia na vida, no alimento. Então ele entrava, administrava, adorava, e quando saía, descia assim, nossa, ufa, estou vivo. Os homens tinham essa esperança de saírem dali vivos, só que Jesus entra para morrer. Ele já não precisa de corda no pé dele, ele entra para ser o próprio sacrifício. Lembra do filho de Abraão, Isaac? Pai, cadê o cordeiro, o sacrifício? Alguém pergunta para Jesus, o senhor está entrando aí dentro, mas cadê o sacrifício? Aí Jesus fala assim, o sacrifício sou eu. Eu vou entrar em silêncio como ovelha que vai para o matadouro, não tem barulho. Ninguém vai poder me tirar daqui de dentro. Não tem corda. Eu entro e o sacrifício sou eu. Muito silêncio, muita tristeza, mas que isso vai fazer um barulho, vai fazer muito barulho. Irmãos, esse sumo sacerdote rodeado de fraquezas, olha o verso 3, e é por esta razão, propósito, ele está obrigado, ser escolhido como sumo sacerdote, ele deve ali, significa obrigação, ele é útil, foi feito para isso, para oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, ninguém diz assim, eu quero ser sumo sacerdote, ele é escolhido por Deus.
Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, escolhido por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Quem está falando para ele isso? Deus Pai está falando para Jesus: Você é meu filho, e hoje eu te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Meler rei, Sedeque de Tzadik, justiça, rei da justiça. Porque Jesus, ele é o único que entrava, e que de fato, não com um sacrifício, com um animal, que era a sombra do que vinha o verdadeiro, que é o próprio Jesus, que não era capaz de remir os pecados. Então não era tão justo assim, tão perfeito assim. Jesus vai como sacrifício vivo e se oferece para ser o rei justo. É o rei que morre por você. Entendem isso? É o rei que morre por você. É o rei que te representa os seus escolhidos. É o rei, é o sumo sacerdote que vigiou sobre si mesmo. E nós vamos ver aqui a conduta de Jesus. É um sumo sacerdote que estava em dia com Deus. E ele era o próprio sacrifício, e é verdade, ele mesmo é o sumo sacerdote, ele mesmo é o cordeiro, então ele mesmo vigiava sobre si mesmo e cuidava de si mesmo na visão de Deus, como o cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Então ele mesmo seria o rei, estava morrendo por causa do seu povo, o rei da verdadeira justiça, porque justiça na visão de Deus é matar o filho, porque o filho era o único que não tinha pecado, que podia agradar a Deus para resgatar miseráveis como eu e você. Isso a gente ouve todas as vezes. Eu não sei se você faz valer essa escolha, essa salvação sobre a tua vida. Davi, homem escolhido por Deus, homem segundo o coração de Deus, rei de Israel. Por um momento na vida dele, ele havia experimentado muitas coisas, tinha muitas coisas nas suas mãos, o rei, o reinado, o povo, as vitórias. E esse é o grande problema: participar dos benefícios de Deus, ter os privilégios de Deus, mas não vigiar com a própria vida. Uma coisa é você usufruir dos privilégios de Deus, uma coisa é vigiar sobre a sua vida em relação a Deus, o temor do Senhor. Por um momento, quando se abandona a alegria da salvação, se perde o espírito voluntário. Presta atenção. O que acontece? Dia de guerra, o rei tinha que estar na guerra, para guerrear junto com os outros, inclusive, se possível, morrer por essa nação. O homem segundo o coração de Deus, ele errou ali. Homem segundo o coração erram. Homem segundo o coração de Deus adulteram. E eu estou falando aqui não para você ter, se eu sou homem de Deus, então eu posso. Vai então. Vai. Essa história existe justamente para dizer assim: não entre nessa. Porque homens de Deus também caem. Homens de Deus também têm a sua casa, têm a sua janela, têm a sua sacada. Tempos de guerra, ele vai na sacada. Mas pastor, na minha casa não tem sacada, mas tem janela, tem porta, tem quintal. Se ele só fosse na sacada, olhasse para o capeta tomando banho, estou brincando, e voltasse e falasse: Deus me perdoa, ele até teria pecado, mas não efetuado. Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Era para estar na guerra.
mas o prazer venceu a guerra. O prazer superou a alegria de se sentir miserável porque precisava de salvação. Isso fez com que ele não se dispusesse voluntariamente para ir lutar com os demais. Quando a gente perde a alegria da salvação, e a gente perde o espírito voluntário, a gente vai se encontrar em lugares que nós queremos. A voluntariedade já não é para Deus, é minha mesmo. Por isso que lá no Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado, ele pede para restituir, sabe o quê? Não, eu quero ter de volta o meu reinado, quero ter de volta, me perdoa por conta do... Não, ele fala assim, Deus, agora restitui minha alegria da salvação e o espírito voluntário, porque foi por essas coisas que eu pequei. Quando você perdeu a alegria da tua salvação e o teu espírito voluntário, você perde de saber quem te salvou e você perde a noção para quem você deve servir. E é isso que faz com que os homens e as mulheres sejam engolidas aí fora. Porque salvação é um relacionamento contínuo com Deus, de voluntariedade. Preste atenção, quais são os critérios aqui de piedade na figura de Jesus. Preste atenção. Se você quiser um homem piedoso, uma mulher piedosa, se apresente como Jesus aqui, preste atenção. Ele, Jesus, que é o Rei da Justiça, para sempre. Ele, Jesus, verso 7, nos dias da sua carne, da sua humanidade, do seu sofrimento, da sua inclinação, da sua fraqueza, da sua condição humana, preste atenção. Tendo oferecido com forte clamor, com lágrimas, orações e súplicas, a quem se ofereceu para Deus, com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Lembra o cenário do Getsemane? Antes da cruz tem o ambiente do Getsemane, onde você é esmagado. Com forte clamor, lágrimas e orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua. Ele sabia que Deus podia o livrar da morte. Mas ele falou assim, mas tem uma adversativa, que seja feita a tua vontade. Para se tornar rei da justiça, teria que ser conforme a vontade do Pai, e não a vontade dele mesmo. São muitas coisas. Quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Eulabeia. Até anotei aqui, porque é um nome bem engraçado. Eulabeia, se quiser dar o nome da sua filha de Eulabeia, pode dar. Por causa da sua cautela. Quem é o piedoso, quem é a piedosa? É aquele ou aquela que com reverência e temor agarra, tomando posse daquilo que Deus chama de bom. Se na visão de Deus, o que era bom para a humanidade, que precisava ser redimida e salva, presta atenção, era morrer na cruz, então Jesus falou assim, então deixa eu pegar, me agarrar aquilo que é bom na tua visão, que é morrer na cruz. Então assim, eu vou me oferecer para morrer, porque na visão do Senhor Pai, isso é muito bom. Seja feita a tua vontade. Piedoso é aquele que busca e toma posse das coisas que Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou dar o seu Filho para o mundo. A piedade, ela passa muitas vezes e viver cenários de forte clamor, de muito choro, com orações difíceis e súplicas. E ele foi ouvido por causa da sua piedade.
Embora, presta atenção, verso 8, sendo filho, aprendeu, presta atenção, a obediência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pelas coisas que sofreu, obedeceu sendo filho. Faz a leitura ao contrário. Pelas coisas que sofreu, obedeceu. Nós hoje queremos tirar o sofrimento dos nossos filhos. Nós escolhemos, porque nós sentimos, ou porque talvez nós tivemos uma infância, uma história com uma má educação, com ensinos falhos, com repreensões injustas, com correções desajustadas ou arbitrárias. A minha educação está toda desajustada. Então, porque eu não passei, ou porque passei isso, eu quero também tirar o cenário do meu filho. Presta atenção, a chance que você tem de criar um cenário melhor para o teu filho, é você ter esse equilíbrio do alto sobre a sua vida, para você nem tirar dele, nem colocar mais sobre ele, mas o necessário para que ele vença nessa rota, nesse caminho até a volta de Jesus. Nós estamos sofrendo por causa dos nossos filhos, isso não é ruim, mas esse excesso de sofrimento pode se tornar desnecessário pelos nossos filhos, porque nossos filhos precisam passar por sofrimentos que vão testar as obediências, embora sendo os nossos filhos. Jesus está nos ensinando aqui, olha, hoje o Evangelho, infelizmente, está dizendo assim, vem do jeito que você está, que ninguém te incomode aqui dentro. Entra no hospital e pega o tratamento que você quiser. Não interessa qual seja a tua doença. Está com dor de barriga? Pode pegar e pode tomar remédio para dor de cabeça. Não tem problema não. Está certo isso? Está com problema na vesícula? Faz a operação da catarata. É você que está enxergando diferente a sua vesícula. Doutor, entende o que eu estou falando? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Aleluia. Então, Jesus, ele entrou no cenário de Deus. E Deus foi mostrando para ele o caminho, onde ele não podia se desviar, porque ele foi escolhido como sumo sacerdote, para fazer coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. E ele foi rodeado de circunstâncias e situações difíceis. E Deus não abriu mão desse cenário que oprimia. E ele foi, pelo que sofreu, obediente até a morte de cruz. E o que ele fala para aqueles que o seguem? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É o mesmo cenário. Nós estamos pregando muita misericórdia, e esquecendo que pregar misericórdia tem a ver com muito pecado que você cometeu. Agora, falar de misericórdia, que ainda você está vivo por causa da misericórdia, pelo tanto de pecado que você cometeu, e tentar colocar você aqui dentro para viver ainda da misericórdia do mesmo jeito, não dá. A misericórdia prepara você para o encontro da porta da graça, que muda o cenário. Se a misericórdia te preserva, a graça te salva para um novo cenário de obediência, de princípios e valores, de morrer, de negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Quando ele fala de condoer-se ali, eu acho que é isso que eu preciso às vezes. Não, eu preciso disso, às vezes não, eu preciso, presta atenção. Métrio patel. Métrio de métrica, medir. Patel de patos, sofrimento, dor. Medir o sofrimento. Quem condói-se com o outro é que pode medir o sofrimento do outro e condoer-se junto com ele. Condoer-se significa manter as emoções contidas, é o que eu preciso. É aquele que se torna instrumento de medir apropriadamente os sentimentos. É um homem capacitado por Deus para esta função. É alguém que, apesar da ignorância do outro, o verso 2, apesar dos que erram, e isso aqui me deixa nervoso,
Porque lá na frente vai falar que é o seguinte: meu Deus, assim, olha, aqueles que estão aqui dentro já sabem como que deve viver, por que estão insistindo em viver com a velha vida? Então os ignorantes, vivam como ignorantes, como que não sabem, e erram a todo tempo. Deus fala assim: olha, está na hora de avançar, é maturidade, tem que melhorar. Aí você fala assim: o pastor Guto é muito duro. Certamente eu não falaria desse jeito para os de fora, mas eu ia com os dois pés no pescoço daqueles que estão aqui dentro, porque já sabe da verdade, conhece o evangelho, está para ser pego na janela, porque já não tem a alegria da salvação, o espírito voluntário. Está esquecendo da sua função de entrar todos os dias, por causa de si mesmo, da família e do próximo. Já não quer enfrentar o santo dos santos, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Não quer fazer o sacrifício, não quer botar a mão na faca, cortar e ver sangue cair. Não quer se oferecer. Por isso que fala, ele, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, por tudo que Deus teve misericórdia, agora você está vivo, que vos entregueis, vos apresenteis como sacrifício vivo, santo, separado, agradável, que é o vosso culto racional. E quando você experimenta um ambiente de sacrifício de si mesmo, na presença de Deus, ainda vivo, mas morrendo aqui dentro, como Abraão, que ofereceu o seu filho, e é claro, quando ele foi para levantar o cutelo, Deus já sabia que ele havia matado Isaac no seu coração. Mas mais do que Isaac ser o primeiro filho de Abraão, desejado com a mulher que ele amava, a gente tem que saber que o filho que nós desejamos, às vezes, é o sonho primeiro é de Deus, porque em Isaac a posteridade ia acontecer. Se não tem Isaac, não ia acontecer nada. Então os projetos, as promessas de Deus é melhores do que as suas. Meu Deus, eu tenho falado aqui para algumas pessoas, nós criamos projetos, pensamos em muitas coisas, mas a gente está esquecendo de pagar o preço pelos nossos. Se você começar a viver na perspectiva do dia, você vai ver quanto te acalma, a ansiedade não te pega. As coisas que você tem, porque o que você tem hoje, se você morrer hoje, certamente você não vai levar. Louco, esta noite pedirão a sua. Ame hoje. Resolva hoje, enfrente hoje, brigue hoje, enfrenta hoje, fica triste hoje, se alegre hoje, resolva hoje, fuja hoje, avance hoje, perdoe hoje, ame, reconcilie, volta hoje. É isso que Deus está falando. Hoje é o único dia para você viver. Ninguém tem certeza que vai viver amanhã aqui. E se a gente mostra certeza que a gente vai viver amanhã, é muita prepotência, porque isso mostra muita fé em nós mesmos, mais do que em Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Às vezes a gente, como pastores, pregadores, eu não sei se você experimenta isso, a gente tem que conter as nossas emoções, porque envolve muito, assim, pregar a palavra, levar a sério, enfrentar um público, enfrentar vidas como vocês, a gente mistura os nossos sentimentos, a vontade de chorar, a vontade de brigar, a vontade de ficar revoltado, a vontade de querer sumir muitas vezes, de não enfrentar nada. Alguma coisa séria tem que acontecer na nossa vida, alguma coisa, a gente tem que levar a vida a sério, de alguma forma. Irmãos, a minha pregação está indo de uma forma que vocês não têm nem noção. As pregações estão aqui, e eu nem entrei nela ainda. Calma, eu vou terminar. Os irmãos do conselho estão me olhando aqui. Tem um ali que faz assim, ó.
E aí, irmãos, tudo por causa de Jesus. E aí, verso 8, né, como eu já li, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E aí, olha só, pelas coisas que sofreu, porque obedeceu, sabendo quem era filho, esse é o grande problema. A falta de identidade em relação a Deus, não saber que você é filho de Deus, faz você não ter nenhum compromisso com o seu pai. E mesmo os filhos legítimos gostam também de resistir, desobedecer, se rebelar, obstinar e apostasia também. Assim, quer subir na escada da desgraça. Quanto mais ele acha que ele está subindo, ele pode, que é a escada do orgulho. Como que é? A ruína precede, como que é? O orgulho precede a ruína. Não é isso? Está aí, ó. Resistência, desobediência, rebeldia, obstinação e apostasia. Começou a resistir, já chama atenção para não entrar no outro degrau da desobediência. Para não entrar e experimentar o cenário da rebeldia. Para não entrar, para experimentar o cenário da obstinação. Para não chegar a ir embora da sua casa. Jesus não foi embora da sua missão. Jesus foi até o final e entendeu que era a cruz, era o que ia resolver o problema dos filhos de Deus. Tendo sido, verso 9, aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Aperfeiçoamento aqui é teleios, que significa alguém que foi preenchido. Alguém que Deus viu que tem facilidade de ser preenchido. Sabe o que é perfeito, aperfeiçoado, alguma coisa perfeita? É quando Deus vê que tem espaço ainda para colocar muita coisa. Que Deus pode fazer muita coisa através de você, então tem espaço para eu ter um espaço dentro de você para governar a sua vida. Quando Deus não encontra mais esse espaço, porque já não tem a alegria da salvação e espírito voluntário, Deus não usa mais você. Se Ele não quiser também, né? E Deus não tendo direito sobre você, não há nada perfeito nas mãos de Deus. O celular está aqui, está funcionando até agora, mas se ele começar a falhar, fica tudo fora do lugar, não tem nada perfeito. Falhou comigo. A esterilidade toma conta daquilo que já não tem como avançar. E a esterilidade tomando conta não tem como produzir vida, certo? Porque é algo rígido, firme, que não sai do lugar. Jesus, ele era essa semente de salvação. Ele não podia parar, ele tinha que avançar, ser preenchido com aqueles a quem meu Pai me deu. Jesus foi vendo em toda a eternidade aqueles que iriam colocando em Jesus Cristo para levar os pecados naquela cruz. Se você ler a teologia reformada nossa, expiação limitada, fala da salvação exclusiva pelos escolhidos. É forte isso. Ele morreu por todos, mas a expiação para a salvação foi para poucos. Muitos são chamados, mas poucos? E a Bíblia aqui na frente vai dizer assim, olha, tem gente que está brincando com Deus. Está no mesmo cenário que todos os outros cristãos, porque, gente, quando fala de joio e de trigo, está falando que ele nasce junto com o joio, junto com o trigo. Não está falando que isso aqui é uma plantação paralela. Estou com inveja, também quero, o joio fala para o trigo, quero também nascer, aí faz uma plantação do lado. O joio é plantado junto com os trigos. E nós não temos o direito de botar a mão nessa plantação, porque se a gente tentar tirar, a gente vai tirar trigo junto. Por isso que muitas pessoas saem da igreja. Joios também experimentam os benefícios de Deus. Ouvem que o sacrifício de Jesus foi para eles, mas é a natureza que não entende isso. Judas anda com Jesus, foi até quase o final com Jesus, mas não entendeu quem era Jesus.
se tornam filhos da perdição. Então na igreja, e o que está acontecendo no mundo hoje, presta atenção, membros, pregadores, tudo, falsos profetas, joios, estão no nosso meio. Enfim, aqui, até o verso 10, eu preciso explicar, eu estou pensando lá na frente. Jesus ele está mostrando para nós o seguinte: se nós entendermos o que é a nossa missão, presta atenção, quem não sabe do seu chamado não sabe para onde vai. Quem não sabe a sua missão não sabe o que faz. Entende isso? Quem não sabe do seu chamado não sabe para onde vai. Quem não sabe a sua missão não sabe o que faz, o que tem para fazer. Jesus ele entendeu isso, ele foi chamado por Deus e sabe da missão dele. Vou morrer na cruz. Verso 10, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora presta atenção, tudo isso aqui para falar exatamente isso agora. A esse respeito que eu acabei de dizer aqui, está no versículo aí do 11. Temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, e é verdade, é difícil de explicar, parece que não tem conexão entre uma coisa e outra, mas tem. Portanto vos tendes tornado tardios em ouvir, a dificuldade nos teus ouvidos. A exortação é essa: vós tendes tornado tardios, com dificuldade de ouvir, de obedecer. Sobre o que, pastor? Verso 12, pois com efeito, de fato, quando vocês deviam ser mestres, já está ensinando sobre o que vocês estão entenderam na figura do Filho Jesus, lá atrás, tendo obedecido, sofrido e cumprido a vontade de Deus. Vocês deviam estar ensinando, vivendo e ensinando esse sofrimento. Olha o que acontece, atendendo ao tempo decorrido, fazendo valer o tempo que está colocado para você, presta atenção, não desperdiçando a oportunidade neste tempo de avançar e mostrar maturidade pelo que sabe sobre Jesus, na figura de Jesus nesses versos, de 1 a 10, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, marquem vocês dentro de vocês, de novo, quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus, assim, por causa disso, de voltar a ensinar, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Entende? Crentes, bebês espirituais, ainda estão no leite. E quando falta, estão no leite ainda, e se faltar leite fica pior ainda. A gritaria acontece. Lá em casa, deixa faltar leite para você ver. Aliás, o leite está mais caro hoje do que a gasolina. Eu acho que as vacas são movidas a gasolina. Não pode ser. Grava aí, mostra para todo mundo isso. Ô vaca, começa a tomar algo que está mais barato. Não pode, né? Porque daí o leite vem com álcool, né? Não pode. Aí não tem como. Gente, presta atenção. Leite e não churrasco. Isso mostra assim que a minha condição, se você conseguir discernir você mesmo, e a palavra aqui é discernimento. Se você conseguir discernir em que situação espiritual você se encontra, aí você pode entender o que vai ser dito aqui agora. Ora, verso 13, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Inexperiente, está dizendo assim, olha, não tem os seus exercícios treinados. Inexperiente é uma pessoa que não aproveitou talvez a chance oportuna de entender os oráculos de Deus, não prestou atenção, não obedeceu, não foi obediente por aquilo que sofreu, porque não entendeu que era filho. E é esse problema, quando você não entende que é filho, você vive de qualquer jeito, bastardo.
experiente na palavra da justiça. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, aquele que ainda está no leite, não obstante o leite ser o começo da vida, tanto natural como da vida espiritual, e ele fala aqui de inexperiência, não muita experiência, na palavra, é o famoso papagaio, crente papagaio, que reproduz o som, mas não sabe o que fala, como aquele educador, não, esqueço, cara, mas tudo bem, não posso falar essa palavra, senão vai agredir, não é isso que eu quero falar, mas ele está falando assim, que você acaba sendo, tipo assim, um idiota funcional. Você repete pelo som, mas não repete porque entende, compreende. Você está ainda só ouvindo a palavra de Deus, você não está degustando a palavra de Deus. Coloca no biquinho. Isso. Tendo informação, mas não tendo conhecimento. Não experimentando. E algo sólido requer um esforço, porque só beber leite, você acaba engolindo, né? Mas quando tem algo sólido, você tem que começar a quê? Mastigar. Você participa no processo. Quem está nascendo agora espiritualmente, precisa da palavra da justiça, que é uma palavra de necessidade. Justiça significa necessidade. É o que todo mundo precisa, é o que o Brasil precisa, justiça. A palavra da necessidade é a seguinte: você precisa do início do leitinho, mas você está crescendo, e então a necessidade vai mudando. E aí o que acontece? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, irmãos? Presta atenção. Tudo que eu preguei aqui, eu acho que foi uma introdução. Mas se eu pregar a próxima vez, eu vou querer retomar esse estudo aqui. E eu estou ferrado porque eu vou ter que fazer um esboço daquilo que eu não preparei para amanhã, para terça-feira, da célula, de casa em casa. Porque o que eu preparei está aqui. Mas só para dar um gostinho para vocês. O que o autor está dizendo aqui é que quando nós não entendemos, não olhamos, se Jesus, como muito diz aí, é a chave hermenêutica na relação com o próximo, na relação com Deus, na relação com si mesmo, presta atenção, se Jesus é a interpretação perfeita nas relações com o próximo, com Deus e comigo mesmo, então vou usar a figura de Jesus. Se eu não entender então em Jesus, que Ele sendo filho, entendeu a sua paternidade, a sua filiação e a sua paternidade, e pelo que sofreu, obedeceu pelo que sofreu, se eu entender isso, então eu entendo que eu não posso parar pelos sofrimentos que eu estou experimentando. O sofrimento que te trava agora para você não avançar, que exige um pouco mais de você, que é coisas de Deus, porque assim, de alguma forma o mundo vai exigir de você, você vai ceder ao mundo, parecendo que está tudo bem. É melhor Deus estar na sua cola, tentando direcionar você para um caminho difícil, mas que te leva à salvação, do que você achar que está tudo bem e você se desviar dos caminhos de Deus. Se você não consegue discernir isso, você precisa de discernimento. Está falando aqui, e isso aqui é para adulto, não é para criança. Discernimento é resultado de maturidade espiritual. E para não faltar aí para os meus amigos da mídia,
Só coloca assim, cenas do próximo capítulo. Discernimento é uma visão paciente espiritual. Você precisa ver? Você precisa entender que a vida cristã é uma questão de paciência e que a vida cristã, ela deve ser vivida de forma espiritual. Requer visão, paciência e uma espiritualidade sadia. Qualidade do Espírito, espiritualidade, qualidade da vida do Espírito em você. Eu ia pregar sobre isso, discernimento, uma visão paciente espiritual. Eu ia falar o que não é discernimento, o que é discernimento, os elementos do discernimento, os questionamentos do discernimento, ia falar tudo isso. Mas eu falei outra coisa. Para você entender que se você entender que começa com Jesus Cristo e só com Jesus Cristo, porque primeiro a fonte, meu tio dizia isso, meu tio, eu brigo com meu tio às vezes com política, eu não quebro o pau, tio, mas eu vou honrar o senhor agora. E é verdade. Tio, um dia o senhor falou lá atrás, adolescente, o senhor falou assim que se eu quiser entender o Jesus de Paulo, eu preciso mergulhar e degustar dos evangelhos que falam sobre Jesus. Entenda Jesus primeiro, para você entender a sua vida e o propósito de Deus para a sua vida. Se Jesus como filho obedeceu pelo que sofreu, por que nós não podemos passar por isso então? Se você está discernindo que o sofrimento que você está tendo é por causa da desobediência, então seja inteligente, sofra por causa da obediência. Pelo menos seja coerente. Eu vou sofrer por conta da obediência, amém? Discernimento é uma visão paciente espiritual. Discerne em que tipo de alimento você está degustando, leite ou se tem algo sólido que você precisa aí na sua vida, amém? Amém? Vamos ficar em pé? Gostaria de chamar os nossos irmãos do louvor. Irmão, doa o que doer, sofra o que você tem que sofrer, mas não desista do Senhor Jesus, amém? Olha aqui para mim, eu não desisto de você. O amor dele, eu peço, Deus, que o Senhor, assim, mas com toda a força que o Senhor puder, não mata não, deixa vivo. Mas Deus, derrama amor no coração dos meus irmãos, nós aqui hoje, meu Deus. Faz a gente voltar a ter a alegria da salvação e o espírito voluntário. Deus, vem nessa igreja, vem sobre nós. Vem Espírito Santo e age no nosso meio. Vem Deus, vem Deus, vem Deus. Ofereça a sua vida para Jesus agora, através dessa canção. Depois nós vamos orar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
Deus, o Senhor ouviu o nosso louvor, Deus. O Senhor não é um Deus surdo, né, Deus? O Senhor ouviu, Deus. O Senhor ouviu o louvor do teu povo. Deus, nós estamos aqui. Deus, nós precisamos do teu amém, do teu amém. Nós precisamos que o Senhor fale assim: não, assim seja como vocês estão orando, assim seja. Que assim seja o que vocês estão orando, porque só eu posso fazer. Amém. Pai, nos ensina a orar como convém. Nos ensina, Pai, a entender o teu Filho, entender o Espírito Santo já disponível nesse mundo, para nós usufruirmos, Pai, como aquele que é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, e que falará de tudo aquilo que tem ouvido de Deus para nós, e Ele vai dizer das coisas que onde acontecer, o Espírito profético. Espírito Santo, esteja com cada um dos meus irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, esteja com as famílias representadas aqui. Espírito Santo, toma conta do lar de cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, arruma, organiza as vidas e a casa de cada um dos meus irmãos aqui. Espírito Santo, acompanha como o Paráclitos, o Consolador, aquele que está junto com o sozinho. Acompanha cada mulher, cada homem, cada criança, adolescente, pré-adolescente, jovem aqui. Deus, fala o Espírito, fala a alma, e diga a Deus que o Senhor, para alguns aqui, o Senhor quer mudar a fase deles, saindo do leite para o sólido, do líquido para o sólido. Deus, faz com que aqueles que estão, Pai, no sólido, se mantenham, Pai, no caminho, e queiram, Pai, avançar para uma outra fase de discernimento espiritual, sobre o próximo, sobre o Senhor, sobre eles mesmos. Pai, nos ajuda a entender Jesus Cristo, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, uma semana cheia de milagres, de provisões, de intervenções, de revelações, de provisões, Deus, de libertação, de livramento, Deus, de ajuda emocional, sentimental, física, Pai, financeiro, Pai, conjugal, relacional, sexual. Deus, tudo, seja o Deus completo em tudo em nós, nos ajudando, Deus, a administrar a nossa vida, Pai, nosso trabalho, nosso ministério na igreja. E Pai, que o Teu povo viva os sinais, prodígios e maravilhas nessa semana, em nome de Jesus. Pai, cubra esta igreja com Teu sangue, e dê ordem aos Teus anjos ao respeito dela, Pai, e também reveste, Pai, a Tua igreja com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Deus, leva-nos em paz agora, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a presença do Espírito Santo seja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus. Vá em paz.